Exercício número 3 do tema dilatação volumétrica dos sólidos. O nosso enunciado. Uma chapa com área de 1 metro quadrado aumenta de 0,36 milímetros quadrados ao sofrer certa elevação de temperatura. Para essa mesma elevação de temperatura, de quanto aumentará o volume de um paralelepípedo de 1 metro cúbico feito do mesmo material? Bom, vamos lá. Primeiro vamos retirar as informações aí do nosso enunciado. Uma chapa com área de, exercício 3, uma área inicial. Ele deu área inicial de 1 metro quadrado. Ela aumenta 0,36 milímetros quadrados. Então, essa chapa ela vai sofrer uma variação na área de 0,36 milímetros quadrados. Para essa mesma elevação de temperatura, de quanto aumentará o volume de um paralelepípedo? De 1 metro cúbico? Então, o volume inicial do paralelepípedo de 1 metro cúbico e feito do mesmo material, então possui o mesmo coeficiente de dilatação linear, no caso. Então a gente quer a variação desse volume. Bom, primeiro, eu quero a dilatação do volume, só que o exercício me deu informações de uma dilatação diária, de uma dilatação superficial. Então primeiro eu vou abrir a formulazinha para a dilatação superficial, dilatação da área. Então, a dilatação da área é igual à área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Então, dilatação da área é igual à área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Nós estamos utilizando esta formulazinha da dilatação da área porque o exercício forneceu o valor da dilatação da área, mesmo querendo a dilatação volumétrica. Mas como a gente não tem informação para determinar a dilatação volumétrica, já que, olha só, dilatação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Eu só tenho o volume inicial, não tenho mais nada. Então a gente vai trabalhar com essa aqui para retirar algumas informações com relação à dilatação da área, retirar algumas informações daqui para jogar na dilatação volumétrica. A gente resolve aqui, retira algumas informações que vão ser necessárias para determinar o valor da dilatação volumétrica. Dentre essas informações, por exemplo, o coeficiente de dilatação linear. Já que o beta, o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o alfa, então a gente encontra este alfa. E aqui o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, é 3 vezes o alfa. Então a gente precisa determinar o valor, por exemplo, do alfa, tá? Então vamos lá. A dilatação da área. Ele deu a dilatação da área em milímetros quadrados. A área inicial está em metros. E o volume inicial também está em metros. Então, a gente vai transformar esses 0,36 milímetros quadrados, a gente vai converter isso aí para metros. Quando a gente pensa aí em conversão de milímetros quadrados para metros quadrados, a gente pode lembrar da nossa regrinha, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros
quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Aqui a gente lembra que, olha só, quando a gente está falando de conversões de unidades de medida de área, se eu passo para cá, ó, eu multiplico por 10 ao quadrado. Se eu passo para cá, eu multiplico por 10 ao quadrado e assim por diante. Daqui para cá, eu vou dividir por 10 ao quadrado, sempre ao quadrado, já que nós estamos falando de unidade de medida de área. Passou para cá, ó, divide por 10 ao quadrado. Passou para cá, eu divido por 10 ao quadrado. Olha só, saímos aqui de milímetros e chegamos em metros. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado e 10 ao quadrado, 10 à sexta. Então a gente vai pegar, e é uma divisão. A gente pega o nosso 0,36 milímetros quadrados e divide por 10 ao quadrado, 10 ao quadrado e 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 à sexta. Então isso aqui vai ficar 0,36. 10 à sexta está no denominador, eu inverto. Quando eu jogo no numerador, eu inverte o sinal. A vírgula está aqui, ó. Vou deslocar uma casa para cá, ó. Uma casa para a direita eu subtraio. Com isso, nós vamos ter a conversão desta variação de área em milímetros quadrados para metros quadrados. Ficou de 3,6 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Tá feito aí a conversãozinha de milímetros quadrados para metros quadrados. Então vamos lá. Então a dilatação da área. A dilatação da área, 3,6 vezes 10 a menos 7, igual a área inicial é 1 metro quadrado, vezes o beta. Olha só, o nosso beta. Eu vou achar o valor do beta. O beta vezes a variação de temperatura. Então, o nosso beta, ó, vai ser igual, tá sozinho, permanece sozinho, ó, 3,6 vezes 10 a menos 7. 1 vezes ΔT dá ΔT, está multiplicando, vai passar, dividindo. Tá aí o valor do nosso beta. Só que o nosso beta, se a gente lembrar da aula passada, o nosso beta ele é igual a 2 vezes o alfa, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, ele é igual a 2 vezes o alfa, 2 vezes o coeficiente de dilatação, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E eu preciso para jogar aqui na outra formulazinha. Então, beta, ó, 2 vezes o beta, ele vai ser igual a 2 vezes o alfa. Então, o nosso beta deu 3. Deixa eu fazer diferente. O nosso beta vai ser igual a 2 vezes o alfa. Então, o nosso beta, 3,6 vezes 10 a menos 7, dividido por ΔT, vai ser igual a 2 vezes o alfa. Aqui a gente joga 1, multiplicando isso aqui, ó, cruzado, ó, 2 alfa ΔT, vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 7. Então, o nosso alfa, que é o que a gente está procurando, vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 7, dividido por 2 vezes ΔT. 2 vezes o ΔT. Com isso, chegamos a um valor para o alfa. 3,6 dividido por 2 dá 1,8 vezes 10 a menos 7 sobre o
ΔT. Está aí o valor do nosso alfa. Tendo o valor do nosso alfa, a gente vem para cá, ó. ΔV é igual ao volume inicial. Agora a gente consegue achar a variação do volume. Volume inicial, 1 metro cúbico, 1 vezes o nosso coeficiente de dilatação volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica, nosso gama vai ser igual a 3 vezes o alfa. Então vou colocar ele aqui, ó. Gama, coeficiente de dilatação volumétrica, ó, 3 vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Então, o nosso ΔV, a dilatação volumétrica, vai ser igual a 1 vezes 3 dá 3, vezes o alfa, 1,8 vezes 10 a menos 7, vezes ΔT, isso aqui sobre ΔT. Certo? 1,8 vezes 10 a menos 7 sobre ΔT, vezes o ΔT. ΔT e ΔT, ó, vai embora. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual a 3 vezes 1,8. 3 vezes 1,8, 5,4. 5,4 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Essa vai ser a dilatação volumétrica de acordo com as informações contidas aí no nosso enunciado. Dilatação volumétrica 5,4 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Lembrando que tanto o material que constitui a área como o material que constitui o sólido de volume 1 metro cúbico são de mesmo material, logo possuem o mesmo coeficiente de dilatação linear. Por isso que nós resolvemos desta forma, determinando o valor do coeficiente de dilatação linear, utilizando a formulazinha da dilatação superficial. Tendo o valor do coeficiente de dilatação linear, a gente conseguiu, com o auxílio da formulazinha da dilatação volumétrica, definir a variação do volume do sólido de 1 metro cúbico. Certo? Está resolvido o nosso exercício número 3.